Olá, amigos da TV FIB. Estamos iniciando o programa Diálogos do Saber. Esse programa se detém a discutir temas da atualidade. É um programa novo da grade da TV FIB, onde convidados são aqui trazidos para discutir temas de provocação social. Um diálogo franco, aberto, que tenha uma importância social. Nesse sentido, esses programas que agora se seguem vão discutir vários temas, tais como corrupção, educação, arte, cultura e uma porção de outras questões que envolvem a população em geral. Para iniciar o nosso programa, temos hoje em nosso meio o Dr. Roberto Leviano. O Dr. Roberto Leviano, ele é promotor de justiça no estado de São Paulo. É promotor de justiça criminal, doutor em Direito Penal pela USP. Inclusive desenvolveu uma tese intitulada Controle Penal à Corrupção. Temos também, em nosso meio, a doutora Maria Regina Momesso. Doutora Maria Regina Momesso é professora do CTI Unesp e também professora e coordenadora do Observatório da Educação da Universidade de Franca. Dr. Roberto Leviano, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Fauzi, telespectadores da TV FIB. É um prazer estar aqui no Diálogo do Saber. Professora Regina Momesso, seja bem-vinda. Obrigada, Fausto. Também para mim é um prazer. O professor, Dr. Roberto Leviano, ele coordena um projeto chamado Não Aceito Corrupção. É uma campanha, na verdade, contra a corrupção. Doutor, eu quero começar justamente pela campanha. O que trata essa campanha? Qual é o foco dessa campanha? Em primeiro lugar, Fauzi, professora Maria Regina, é importante dizer que essa campanha é assinada pelo Movimento do Ministério Público Democrático. Essa é uma organização que existe no Brasil há 21 anos e que nasceu com o objetivo de aproximar o Ministério Público da sociedade. Nasceu influenciada pelo movimento associativista democrático europeu, que eclodiu na Europa na década de 60, quando à medida que os países se libertaram das ditaduras, foram surgindo estas associações com o objetivo de aproximar o juiz, o promotor, da comunidade. No Brasil, o movimento do Ministério Público Democrático foi fundado em agosto de 91 e tem como agenda a aproximação da sociedade no sentido de ampliar as portas do acesso à justiça, simplificar as fórmulas da justiça, a linguagem, interagir com a sociedade, mostrar para o cidadão quais seus direitos, quais seus deveres, fortalecer a ideia de democracia participativa. E nessa linha, o movimento do Ministério Público Democrático tem tido uma preocupação muito grande com comunicação. Tivemos durante 10 anos o programa de televisão Trocando Ideias, temos uma revista, a MPD Dialógico, o nosso site mpd.org.br, tem lá todas as edições da revista e muitas informações sobre a nossa ação. E nesta linha, desde o ano passado, começamos a construir uma campanha de comunicação intitulada Não Aceito Corrupção. O objetivo desta campanha é dar uma contribuição para a mudança da cultura de corrupção que existe no Brasil. Partindo da premissa que a corrupção não pode ser extinta, mas controlada, a nossa ideia é dar uma contribuição no sentido de promover um resgate da capacidade de indignação das pessoas, tirá-las da passividade e fazer com que cada cidadão seja um multiplicador desta mensagem, espalhando este debate no seio da sua família, na sua escola, no sindicato, com os amigos, fazer com que esta campanha se multiplique e alcance cada vez mais pessoas. Eu gosto de citar um exemplo da campanha, um exemplo vivo. Há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses atrás, um menino de 7 anos de idade assistiu o vídeo do bebê da campanha lá em Curitiba e ficou muito impressionado. Quando o pai dele chegou em casa, ele relatou a experiência de ter assistido o vídeo e disse que ficou impressionado como a corrupção destrói direitos das pessoas. O pai, promotor de justiça, se interessou pelo assunto, foi procurar saber que campanha era aquela
e procurou o movimento do Ministério Público Democrático, pediu autorização para veicular os vídeos lá no estado do Paraná, e não só isso. Esses vídeos estão sendo veiculados em todas as escolas estaduais do Paraná. A partir dessa situação, foi fundado lá o movimento Paraná Sem Corrupção, e desta maneira essa mensagem se dissemina. E assim, muitas outras pessoas estão tomando iniciativas semelhantes e assim multiplicando o alcance da campanha. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção, não leve, não aceite, denuncie. Para garantir a minha comissão, eu molho a mão mesmo. Eu simplesmente molho a mão. Qual o problema? Quer saber? Eu molho a mão até para furar fila. Quem molha a mão não tem vergonha na cara. Chega de corrupção. Doutor Roberto, o alcance dessa campanha é nacional. Nacional. Ela atinge todos os meios. Atinge televisão, rádio, jornal, internet, cinemas, aeroportos. A mídia tem... A campanha tem uma ação nacional. Eu entendo. E, doutor, o senhor que lida à frente, milita à frente dessa ação contra a corrupção, eu gostaria de dialogar um pouco com o senhor a respeito das causas da corrupção, né? Se há uma causa, essa causa está no homem, está na cultura, está nas instituições. O que falha? O que leva à corrupção? São muitas as causas, né? Quem sou eu para apontar cientificamente uma ou algumas causas? Existem várias causas. O que é importante perceber, é importante que as pessoas tenham a tranquilidade de enxergar que, na verdade, quem diz que vai acabar com a corrupção está mentindo. A corrupção não pode ser extinta. Assim como a violência não pode ser eliminada, assim como a desigualdade entre as pessoas. A corrupção é algo antiquíssimo que acontece no mundo todo e no Brasil não é diferente. Só que aqui o nosso problema é especialmente grave, porque a corrupção ela não se resume a grandes contratos, a grandes negócios. Ela está presente nos exemplos mais banais da nossa vida cotidiana. Então nós temos o indivíduo dirigindo seu veículo, abordado por um policial rodoviário com o seu filho, e ele não hesita em oferecer dinheiro para o policial para não ser multado. O filho assiste aquela cena e acha que é assim que as coisas funcionam. E dessa maneira o filho absorve esse modelo de conduta e imagina que este é o normal. E isso ele vai dizer para o filho dele, assim por diante. As pessoas passam a achar que esse comportamento é normal, né? Nós temos no Brasil aquilo que muitas pessoas chamam de jeitinho brasileiro. Parece que tudo se acomoda, tudo tem um jeitinho, uma maneira fácil, levar vantagem. Na verdade, nós temos um problema muito sério, cultural, relacionado à corrupção, né? E quais são as raízes desse problema? Elas são antigas, né? Diferentemente de outros países, em que houve outros modelos de colonização, aqui no Brasil, quem colonizou esse país veio para cá para enriquecer, para extrair as riquezas do nosso país. O modelo de colonização que se implantou aqui, patrimonialista, gerou toda uma base, toda uma história política de uma nação assentada em cima desta base da troca de favores, da troca de interesses, o fortalecimento de chefetes regionais, as capitanias hereditárias. Aliás, nós vemos esses líderes até hoje presentes no nosso país. Não preciso dar nomes e sobrenomes, esses nomes são de conhecimento público, né? Mas nós temos ainda essas figuras que são os chamados donos do poder, aos quais se referiu Raimundo Faoro numa importante obra que trata deste e de outros problemas do país. Então nós temos sim um grave problema cultural
E a nossa campanha é uma iniciativa no sentido de mudar um pouco esse estado de coisas. Fazer uma provocação e mostrar para as pessoas uma série de nuances graves deste problema. Consequências devastadoras da corrupção e não só isso. A questão da bilateralidade da corrupção. As pessoas falam muito da figura do corrupto. Existe o corruptor. Existe aquele que financia. Existe aquele que impulsiona esta corrente, que faz com que isso continue acontecendo. Nós precisamos ter noção clara, porque muitas vezes nós estamos alimentando esse círculo vicioso. E não só a bilateralidade, mas também a existência da corrupção no plano privado. Existe corrupção no terreno público? Existe corrupção no plano político? Nós sabemos que existe. Mas nós precisamos ter clareza que existe corrupção no plano privado. Existem desvios de verba dos síndicos de condomínio que prejudicam os vizinhos. Existem as comissões subterrâneas nos contratos privados que prejudicam a todos. Existe a conduta de alguém que quer furar fila no restaurante e corrompe o gerente para passar na frente dos outros. São formas diversas de corrupção. Portanto, é importante as pessoas enxergarem. Existe corrupção no plano privado também. E a corrupção é bilateral. Nós precisamos nos reposicionar e mudar atitudes para que essa situação tenha um curso, uma sequência diferente. O país vai ser aquilo que nós queiramos que seja. Né? Exatamente. Por favor. Eu entendo que a maior parte das pessoas sabe muito bem o que é corrupto. E aí você colocou muito bem a questão da imagem do corruptor. E quase não se fala do corruptor. E muitas vezes o corruptor, ele age de maneira muito pior do que o próprio corrupto. Né? Como que no Brasil essas duas figuras na lei, né, são punidas? Porque na maior parte das vezes a gente vê a punição pro corrupto e o corruptor acaba ficando, digamos assim, apagado, não se destaca. Então talvez seria interessante falar quem é o corruptor, como ele age e como nesse sentido, dentro da lei, o que a lei tem feito. Essa provocação da professora Maria Regina é muito importante falarmos um pouco sobre o nosso sistema punitivo. Né? Aliás, é um momento propício para falar sobre isso, porque foi constituída uma comissão de juristas que apresentou uma proposta de modificação do Código Penal, portanto esse assunto está em plena discussão. Primeiro, vou dizer o que nós temos hoje e quais são as perspectivas que estão sendo discutidas nesta proposta. Hoje nós temos a questão da corrupção prevista no Código Penal brasileiro e nós temos algumas figuras criminosas daquele que é o corrupto, crime de corrupção passiva, crime de concussão, prevaricação, são algumas figuras penais que punem aqueles que praticam ato de corrupção na esfera pública. Existe uma figura específica para o corruptor, prevista no artigo 333 do Código Penal, que é chamado de corrupção ativa. O Brasil optou por este modelo em que nós temos crimes distintos. Temos o crime do corrupto e o crime do corruptor, com punições diferentes. Há países que tratam a questão da corrupção com uma única figura penal, definindo penas para os dois polos desta relação. O Brasil fez esta opção por termos penas diferentes para o corruptor e para o corrupto. Agora, é importante dizer, antes de mais nada, que nós estamos falando na corrupção no plano público. Estas figuras estão dentro dos crimes contra a administração, crime do funcionário contra a administração, e a corrupção ativa do particular contra a administração. Mas na prática hoje, se você me perguntar qual é o principal instrumento legal voltado para a punição da corrupção no Brasil, é a Lei de Improbidade Administrativa. É uma lei de caráter extrapenal, por incrível que pareça, por ironia do destino, uma lei que foi promulgada pelo ex-presidente Collor
que perdeu o poder pela prática de corrupção. Foi no governo dele que esta lei foi sancionada, é a Lei 8.429 de 92, e essa lei é extremamente importante porque ela tem instrumentos e ferramentas muito eficientes para punir a corrupção. Não no ponto de vista penal, não se prevê pena de prisão. Existem outras penas que são previstas ali, e a aplicação bem feita desta lei pode ser extremamente interessante para a sociedade. Por quê? Essa lei tem alguns instrumentos muito interessantes. Por exemplo, inversão do ônus da prova. O indivíduo é funcionário público e ganha um salário de R$1.000 por mês. Em um ano de trabalho, ele aparece com um patrimônio de 10 milhões e não se consegue comprovar a prática de um ato concreto de corrupção. Apenas se tem o enriquecimento desproporcional. Esta lei prevê o que no direito se chama de inversão do ônus da prova. Ao invés do Ministério Público ter que comprovar a prática do ato de corrupção, é ele, agente público, que tem que demonstrar a origem desta riqueza. Porque, em tese, ele pode, por exemplo, ter se casado com uma mulher milionária, ou pode ter ganho uma herança, pode ter como justificar a origem desta riqueza. Então nós não podemos partir do pressuposto da desonestidade. O pressuposto é sempre a boa-fé. Mas há a inversão do ônus da prova. Ele que tem que comprovar de onde veio esse dinheiro. Não comprovando, a caracterização do enriquecimento ilícito significa improbidade administrativa com punições gravíssimas. Quais são essas punições? Perda do valor objeto do enriquecimento. Multa de até 3 vezes o valor do enriquecimento. Suspensão de direitos políticos por até 8 anos. Suspensão da possibilidade de contratar com o poder público. São punições extremamente significativas e para quem pratica esses atos são punições sensíveis. Porque a pena de prisão, muitas vezes, ela acaba sendo uma pena ineficaz. O Milton Gonçalves, aquele ator importante brasileiro, ele interpretou um prefeito corrupto alguns anos atrás em uma novela em que ele foi pego praticando corrupção. Ele não teve dúvida, contratou um jagunço, um assécula, para cumprir a pena no lugar dele, transferiu a culpa do ato para o jagunço, já com o valor depositado na conta. Você cumpre a pena, quando você sair da prisão, haverá essa importância te esperando para você usufruir, e os dois dando risada. Risada de quem? Risada de nós. A simbologia disso é terrível. Né? Então, eu sou um defensor ardoroso da pena do confisco. A minha ideia é a seguinte: desviou 100 mil, tem patrimônio de 100 milhões, vamos recuperar os 100 mil e confiscar os 100 milhões. Não, mas ele não roubou 100 milhões. Mas a melhor forma de atingir o corrupto é no bolso. A pena de prisão, muitas vezes, ela é ineficaz. Mas quero deixar claro que eu não sou contra a pena de prisão. Ela é um instrumento punitivo que deve ser usado, quando necessário, de forma seletiva e estratégica, não banalizada. Eu acho que nós precisamos trabalhar com as penas econômicas e preparar o sistema de justiça, fazendo as modificações na lei que são necessárias. Agora a comissão propõe o crime de enriquecimento ilícito e propõe também uma figura que nós não temos hoje, que é do crime de corrupção privada. Esses desvios dos quais eu falei, hoje na lei nós não temos uma figura da corrupção privada. Se o síndico se apropria de dinheiro dos vizinhos, ele pratica o crime de apropriação indébita, ou de estelionato, ou de furto, que são crimes contra o patrimônio que não tem necessariamente esta figura da corrupção privada ali embutida. E é importante que haja esta previsão expressa na lei. Dr. Roberto Divino, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Muitos dizem que a justiça, criticam a morosidade da justiça, diz que muitas modificações devem ser feitas a respeito não somente da corrupção, mas de vários outros crimes, né? Mas conversando com alguns amigos advogados e até juízes, eles dizem que não é bem por aí. Na verdade, existe uma lei que pune, e não é aumentando a pena necessariamente
que você vai inibir os casos de corrupção, no caso. Qual é a visão que o senhor tem? Eu acredito nesta ideia. Já há vários trabalhos científicos produzidos demonstrando de maneira absolutamente correta que o aumento de penas, pura e simplesmente, não reduz a prática de um crime. É muito mais interessante você ter um maior grau de eficiência no sistema de justiça, aplicação efetiva das penas já previstas e uma série de outras medidas voltadas para o controle planejado e estratégico da corrupção. Resolver esta questão e ter um resultado melhor não é simplesmente aumentar penas. No Brasil há uma visão equivocada de que quando um determinado crime começa a acontecer, basta aumentar as penas desse crime para que tudo se resolva. E muitas vezes o resultado disso é desastroso. Exemplo foi a inclusão do crime de falsificação de medicamentos no rol de crimes hediondos. A toque de caixa, quando houve um grande número de casos de falsificação de medicamentos acontecendo, incluiu-se esse crime no rol de crimes hediondos, como se isso fosse a resolução de todos os problemas. Resultado, lei mal feita e previsões de punições absurdas, por exemplo, para quem adiciona água a um shampoo anti-caspa, que é sujeito a uma pena de 10 a 15 anos de prisão em regime fechado. Pena superior à do homicídio. Homicídio, 6 a 20. Adicionar água a shampoo anti-caspa, 10 a 15 em regime fechado. Isso é uma anomalia, isso é uma aberração decorrente da produção legislativa sem estratégia, sem planejamento. Então, aumentar penas pura e simplesmente não resolve o problema. Nós precisamos educar as próximas gerações para a cidadania. Nós precisamos reposicionar os órgãos da justiça para que eles tenham realmente uma visão de gestão planejada, estratégica, transparente, organizada. Nós temos que ter compartilhamento de bases de dados para que os resultados sejam melhores. Nós precisamos ter transparência, diminuição dos cargos de confiança, que representam uma matéria-prima rica para a prática do nepotismo, que é uma forma de corrupção. Precisamos ter cooperação internacional para repatriar dinheiro mandado para fora. Há muita coisa que pode e deve ser feita para melhorar o controle da corrupção. Só para questão de discurso mesmo, tem um estudo aqui da Fiesp que aponta que o custo anual da corrupção para o Brasil gira em torno de 41,5 a 69,1 bilhões de reais. Isso da corrupção mal sucedida, né, como foi já levantado pela professora Maria Regina. Então, assim, aos cofres públicos e também a questão moral é uma perda muito grande que se tem, né? Agora, o senhor me fez lembrar aqui algo bem interessante. Na verdade, quando a gente fala de corrupção, que fique bem claro, não é somente a corrupção política, né? É a corrupção do cotidiano, né? Tanto no aspecto público como no privado, né? Aqueles graus de esperteza, aquelas atitudes, aqueles vícios que muitas vezes temos como expertise ou até justificamos esse tipo de atitude dizendo, olha, por não ter condição a uma saúde adequada ou não ter condição a uma educação adequada, justifica-se determinados tipos de esperteza. Nada justifica esses vícios, na verdade, porque o que hoje pode ser uma atitude pequena, amanhã pode se tornar algo cada vez mais grave, não é verdade? Na verdade, se a gente parar para pensar, o problema é sério, grave, é um problema de ordem ética, né? O problema é que nós vivemos uma crise de valores. O problema é que as pessoas não respeitam o coletivo, as pessoas só pensam no individual e pensam no individual de maneira absolutamente selvagem e sem limites. As pessoas pensam em se dar bem nos prazeres instantâneos, sem qualquer limite ético. Tudo vale para vencer. A qualquer preço, os fins justificam os meios. Isso é absolutamente desastroso, é absolutamente comprometedor dos interesses da coletividade, é absolutamente ruim para o interesse público. Dr. Roberto Liviano, essa discussão ética e antropológica será objeto do nosso próximo programa, né? Eu gostaria de perguntar ao senhor se há algum site
para que o telespectador possa acessar e ter acesso a essas informações. Perfeitamente. Nós criamos um site da campanha, que é o www.nãoaceitocorrupção.com.br. Neste site as pessoas encontram as peças, as mídias que você já mostrou no programa, na edição elas foram colocadas com destaque. E também temos uma página no Facebook, www.facebook.com/nãoaceitocorrupção, e também um perfil no Twitter, @propinanão, não com as letras maiúsculas. As pessoas podem acessar, compartilhar e multiplicar. A lógica da campanha é justamente envolver as pessoas e fazer com que elas debatam, compartilhem, multipliquem, levem para as escolas dos filhos, proponham debates. Outro dia uma amiga disse que estava na reunião pedagógica da escola e o tema da reunião foi a nossa campanha, sem que a gente tivesse proposto, por iniciativa da escola. E aí eu noticiei isso no Facebook e outras pessoas disseram que levariam a proposta para outras escolas. E assim, o efeito multiplicador é infinito. Dependerá do engajamento, do entusiasmo, do sentido de importância que se dará a este assunto. Para o país é fundamental, né? Porque, na verdade, quem diz que não gosta de política e não quer saber é uma pessoa absolutamente refém das circunstâncias e, como já disse Bertolt Brecht, o pior analfabeto é o político. Exatamente. Bom, há uma discussão muito fértil e agora algo que o senhor disse que é muito importante, o efeito multiplicador dessa campanha, essa atitude que deve fazer parte do cotidiano de cada um é o que é fundamental aqui. Dr. Roberto Liviano, agradeço a presença do senhor em nosso programa, também a doutora Maria Regina Momesso. Fiquem ligados à programação da TV FIB, nosso programa retorna com mais novidades. Muito obrigado. I'm on the road, and doesn't matter what they say, I never got astray. Pós-FIB, um futuro brilhante logo à frente. I wanna think true.